Shalom de Deus, povo abençoado. Que já aprendeu que este horário das 18 horas, segunda e sexta, nós temos podcast e os outros dias nós temos temas os mais variados. Temas que tratam da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. E você que tem gostado de ouvir sobre esses temas, curte o vídeo, nos ajuda a sermos mais relevantes e compartilha com pessoas que você sabe que tem dúvidas sobre esses temas e quer aprender mais da palavra de Deus ou entender melhor. Compartilha com alguém e seja um grande semeador da palavra. O nosso tema hoje é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38. Nós temos muita confusão neste assunto e recentemente, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, muitas pessoas ficaram apavoradas pensando que já era a grande guerra e que já era Ezequiel 38 e ficaram desestabilizadas e muitas pessoas se levantaram para dizer é Ezequiel 38, é Ezequiel 38 e eu me levantei para dizer não, ainda não é. É o cenário sendo montado por Deus para que Ezequiel 38 aconteça com um propósito. E nós vamos ver qual é o propósito. Porque Deus tem controle sobre a história. Nada acontece porque Deus perdeu o controle. Ele nunca perde o controle. Todas as coisas ele anuncia antes mesmo de acontecer. E tudo que ele permite é porque tem um propósito. Ezequiel 38 não é diferente. Tem um propósito de Deus. Nós temos, primeira coisa que acontece, as pessoas confundem muito a batalha de Ezequiel 38 com Armagedon. Não tem nada a ver. Ezequiel 38 é uma guerra, como você vai ver comigo, localizada. Só alguns países, só de alguns continentes que vão participar, não é o mundo todo. São alguns países da África, alguns países da Europa Oriental, alguns países do Oriente Médio que vão participar dessa guerra. E eu estou falando da África, só o norte da África, só alguns países do norte da África. Então é uma guerra diferente porque em Armagedon são todas as nações que se levantam contra Israel. E também tem outra batalha, e aí a confusão fica maior, porque essa batalha de Apocalipse capítulo 20, no final do milênio, essa batalha, ela ainda confunde mais por ter o nome de Gog e Magog, como essa de Ezequiel 38. Mas você vai ver que não tem motivo para confusão, Deus é muito claro em cada uma delas, e você vai ver que é fácil identificar quais são as batalhas. Bom, na cronologia nós precisamos entender que nós estamos no final do tempo da graça. O tempo da graça começou, o start foi quando Jesus morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Nós ainda estamos no tempo da graça, no final do tempo da graça, como Jesus anunciou em Mateus capítulo 24, pelos sinais que Jesus anuncia, nós estamos vivendo o princípio das dores. E no final do princípio das dores, muita coisa vai acontecer. Coisas muito boas, como a conversão de um grande número de pessoas, porque o evangelho vai ser espalhado com poder e glória, é o ide de Deus por todas as nações e vai ter um despertamento, um avivamento antes de Jesus voltar. Essa é a coisa boa, né? Duas coisas boas, Jesus voltar e ter avivamento, ter despertamento, mas nós sabemos também que será um momento que é um passo para a grande tribulação, e a grande tribulação tem um marco para ela iniciar, é o surgimento do anticristo, e o anticristo ele precisa aparecer num ambiente de muito conflito que ninguém consegue resolver e ele vai resolver. E ele precisa que este momento aconteça, e Deus vai permitir, porque Deus ele permite que o anticristo apareça para ele provar aqueles que estão sobre a terra, mas muitas pessoas vão se converter nesse período. Bom, neste momento de Ezequiel capítulo 38, é uma grande guerra
que vai acontecer naquela região ali do Oriente Médio e contra Israel e que vai assustar o mundo todo. E é nesse momento que o anticristo precisa aparecer, porque ele é um homem, um político proeminente, ele é muito carismático, ele vai ser um homem muito rico, muito poderoso, tremendamente carismático, e ele vai ter uma solução que ninguém conseguiu até hoje. Ele vai conseguir estabelecer a paz entre judeus e árabes, e ele vai ser amado por cristãos, ele vai ser amado por judeus, ele vai ser amado por muçulmanos, ele vai ser aplaudido pelo mundo, porque ele vai trazer uma solução que ninguém nunca trouxe. É nesse momento que ele vai enganar os judeus, porque ele aparece no cenário. O livramento dessa guerra de Ezequiel 38 é Deus quem dá, mas ali o anticristo ele vai dizer, não, sou eu com a minha diplomacia, sou eu com tudo aquilo que eu estou fazendo. E então os judeus vão entender que ele é o Messias, porque ele vem com força para defender Israel e porque ele vai também estabelecer uma paz duradoura entre árabes e judeus, e o terceiro templo vai ser construído. Mas o nosso foco é entender Ezequiel 38, senão eu vou ficar falando só do anticristo, falaremos num outro vídeo. Mas aqui em Ezequiel 38, leia comigo o versículo 1, eu vou ter que ler pequenos versículos, só de versículo em versículo, porque tem muito nome e você pode confundir. Então eu vou ler Ezequiel 38, versículo 1. E está escrito no versículo 1, a palavra do Senhor veio a mim. Quem está falando? O profeta Ezequiel. No versículo 2, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, filho de Roz, de Meseque e de Tubal. Vamos até aqui, porque aqui já tem muito nome, e você precisa entender que está muito claro aqui, Gog é um homem, é o nome, é um título que Deus dá a um homem que é filho, é príncipe de Roz. Então, eu já entendi que Gog não é uma nação, Gog é uma pessoa. Ele é chamado de príncipe de Roz porque ele vai estar no governo, ele é poderoso. E aonde é Roz? Roz é a Rússia. E está falando também que ele é o príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Está falando de que região ele é? Ele é príncipe da Rússia, Meseque é Moscou, Tubal é um rio que passa entre a Rússia e a Ucrânia, por incrível que pareça, né? E você falou, mas você disse que não tem nada a ver com a guerra da Rússia com a Ucrânia, essa guerra tão recente? Sim, eu disse que está preparando, Deus está preparando um cenário, mas ainda não é, porque tem países aqui que não estão nesta guerra recente da Rússia com a Ucrânia. E ele continua dizendo, eu o farei, versículo 4, mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com escudos, todos empunhando a espada. Vamos até aqui. Então eu estou vendo que Ezequiel 38 é o inimigo do norte. Quase sempre os inimigos de Israel vêm do norte. É o inimigo do norte, um grande inimigo, um país muito grande, forte, que vai ter aliados neste momento da guerra. Qual vai ser o motivo da guerra? O motivo da guerra, toda guerra contra Israel, pode aparecer um motivo ou outro, mas sempre o motivo é porque o diabo está por detrás e quer destruir aquilo que a nação que Deus ama, aonde Deus se revelou para a humanidade, aonde Jesus nasceu, aonde Jesus manifestou a sua glória, aonde Jesus morreu, derramou seu sangue, aonde Jesus ressuscitou, aonde Jesus
andou depois de ressurreto, aonde ele ainda virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, aonde ele reinará e aonde passaremos, é o local também aonde a Nova Jerusalém descerá, para que nós possamos viver a eternidade com o nosso Deus. É lógico que ele odeia essa nação e ele levanta muitas guerras contra Israel, para que Israel seja destruído. Este é o motivo. Pode virar, não é o gás, não é o problema entre árabes e judeus, que é eterno. Não. O problema mesmo ali, o âmago do problema, é um problema espiritual. Bom, vamos tentar separar até aqui essa guerra de Ezequiel 38 e Armagedon. Esta guerra, ela é localizada, só vai acontecer no Oriente Médio, por países que você vai ver comigo agora. Alguns da Europa Oriental, outros do Oriente Médio e outros do Norte da África. Não é todo o mundo, não serão todas as nações nesta guerra de Ezequiel 38. Não, aqui está muito claro e você vai ler comigo. Armagedon, Apocalipse capítulo 16, é uma guerra que vai acontecer no último ano da grande tribulação. No 7º ano, todas as nações da terra vão se levantar e irão para o vale, representantes de todas as nações da terra, irão até o Megido, lá no vale de Jezreel. Depois a guerra vai ter a primeira etapa ali no Megido, a segunda etapa vai ser no vale de Josafá, que já é em Jerusalém. Qual a diferença de Ezequiel 38 e Apocalipse 16? Porque em Apocalipse 16 são todas as nações da terra. Ezequiel 38, algumas nações localizadas no norte da África, Europa Oriental e Oriente Médio. Não são todas as nações da terra. Agora, para você também, antes de continuarmos em Ezequiel 38, entender que não é Apocalipse 20, que é uma outra batalha no final do milênio. É claro que a gente teria que colocar aqui todas as posições teológicas. Teríamos que colocar aqui também que os amilenistas creem em outro momento para essa batalha. Mas vamos primeiro distinguir essas 3 batalhas. Então eu vou ler com você Apocalipse capítulo 20, porque quando acaba a grande tribulação, Jesus estabelece o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E no final do milênio, Satanás ainda não vai para o lago de fogo de enxofre. Ele vai ser preso por 1000 anos, como está escrito na palavra em Apocalipse 20. Ele vai ser solto e para provar e testar as pessoas que estão sobre a terra. E assim está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Quem lidera esta batalha aqui vai ser Satanás. Quem lidera a outra batalha são todas as nações contra, ali eles querem contra Jerusalém. E aqui em Ezequiel 38, algumas nações contra Israel. E aqui, então, vamos continuar. Volta a tua Bíblia para Ezequiel 38 para eu te provar como serão só alguns países. E que é o que distingue de Apocalipse 16 e de Apocalipse 20. Aqui está escrito, voltando para o versículo, você já leu comigo, do versículo 1 ao versículo 4. Agora você vai ler comigo versículos 5 e 6 em diante. Ele está falando agora de outras nações.
persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Então, esse é o final. É o final, não o final da batalha, é o final da listagem de países que se levantam. Então, vejamos, versículo 5, fala de persas. Persas é o Irã. Etíopes. Etíopes fala de norte da África. Pute fala da Líbia, que também é o norte da África. Então, eu estou falando aqui de Oriente Médio, norte da África, e aqui ele fala também, e Pute com eles todos, com escudo, capacete, Gomer, ele fala de Gomer. Gomer é a Europa Oriental. Alguns, não são todos da Europa Oriental, alguns países da Europa Oriental. E ele diz, o último, ele fala, e a casa de Togarma. A casa de Togarma é a Turquia, que até este momento a Turquia não tinha se manifestado contra Israel. Estava com uma paz muito duradoura com Israel. Mas há pouquíssimo tempo, a Turquia, ela tem se mostrado aversa a Israel. Ela se tornou inimiga de Israel. Cada dia mais tem mostrado uma posição anti-Israel, antissemita. Então, o que eu quero mostrar, acabou a lista de países, pronto. Então, não é Apocalipse 16, a guerra de Gog e Magog. Por que não? Porque Gog e Magog, porque a guerra de Apocalipse 16, todas as nações se levantam contra Jerusalém, contra Israel, vão até Jerusalém contra Israel. E Apocalipse capítulo 20, você vê também que ali dá o título de Gog e Magog, mas só para nomear como opressores, também são todas as nações da terra, desta vez lideradas por Satanás em pessoa, para se levantar contra agora já não é mais, e agora muda o alvo, agora não é mais contra uma nação, é contra o Cordeiro, porque é Jesus que vai estar reinando lá no milênio. Então, você está vendo como é fácil você distinguir as batalhas? Duas são contra Israel. A terceira, de Apocalipse capítulo 20, é contra o Cordeiro, que vai estar lá em Israel, reinando por 1000 anos. Agora eu quero voltar para Ezequiel capítulo 38. No versículo 7, está escrito, prepare-se sim, para você ver como está falando de Israel nação. Prepare-se sim, esteja preparado você e toda a multidão do povo que se reuniu a você e sirva-lhe de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado no fim dos anos. Você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Até o versículo 8. Você está vendo que Deus está se referindo a Israel nação e ele está deixando bem claro, olha, você está se levantando depois de muitos dias, ou seja, esta profecia, Ezequiel, é para um futuro distante de você, Ezequiel. É para nós agora, para a gente entender. Então, ele está falando depois de muitos dias. Quando essa nação estiver de volta em Israel, uma nação que esteve por muito tempo desolada e espalhada pelos 4 cantos. Quem é essa nação? Israel. Quando isso aconteceria? Essa profecia só poderia acontecer, você pode me dizer quando? Em 1948. Quando esse povo que estava espalhado desde o ano 70 depois de Cristo foi reunido por Deus de novo para ser nação em Israel. Esse é o grande milagre de Deus. Então essa profecia só poderia acontecer a partir de 1948, mas ainda não aconteceu, porque Deus, na sua soberania, ainda não era tempo. Agora que nós entramos no princípio das dores, nós vemos que o cenário está sendo montado. A Turquia ficou desconfortável com Israel.
Já a Rússia já mostrou como se levantou contra a Ucrânia. A Rússia, que é chamada aqui em Ezequiel 38 como liderando todas essas nações. E já assustou um pouquinho o mundo, mas ainda não é. Eu só quero que você não se assuste quando muitos, sem muito respaldo, sem muito conhecimento, começa a levantar a voz para apavorar. É tempo de estarmos alerta, é tempo de estarmos vigiando. Jesus está voltando, sim. Ezequiel 38 vai acontecer, sim, mas é uma guerra localizada e é um cenário perfeito para que o anticristo apareça e diga: eu estou aqui, fui eu que provoquei, porque Deus vai mostrar que é Ele que livrou, Ele que vai salvar, porque Gog vai invadir. Se você ler do versículo 14, Gog vai invadir Israel, que está se sentindo muito seguro. Israel se sente seguro? Sim, porque eles têm um exército fenomenal, ele tem uma segurança, a segurança, todo mundo sabe, o sistema de segurança do exército de Israel. Você sabe muito bem de todo o escudo que eles têm, antimíssil e todo o equipamento e treinamento desse exército. E ele está falando: ó, quando vocês estiverem achando que vocês estão seguros, que nada vai acontecer, essa guerra vai acontecer. Mas Deus, que ama Israel, vai proteger Israel. Mas quem vai pegar uma carona nesse livramento de Deus e vai querer dizer que Ele é que vai estabelecer, a partir daquele momento, Ele que estabelece a paz entre árabes e judeus, é o anticristo que vai aparecer em cena. Então, o que eu queria deixar explicado para você, que a guerra de Ezequiel 38, Gog e Magog, o cenário está sendo montado e também o anticristo, ele vai surgir no meio dessa batalha para enganar a muitos, principalmente a judeus e árabes. Ele vai enganar, ele vai mostrar que ele é o único que trouxe a solução. Mas nós vamos ficar orando e vigiando e sabendo que este é o momento da igreja evangelizar, e esse é o momento da igreja orar por Israel e pela proteção de Israel e dar graças a Deus, porque nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Eu espero que você tenha entendido e que esse vídeo tenha te ajudado com alguma dúvida que você tenha em Ezequiel 38 ou que você estivesse confundindo com outras batalhas. E se você gostou, deixa um like, se inscreve e aciona o sininho para você não perder outros temas como esse. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.